Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aqui Mora Risos, tá? Um canal que ele foi criado, gerado para que nós possamos compartilhar gerenciamento pessoal, né? E no nosso vídeo de hoje, nosso 22º vídeo, tá? Eu falei que ia fazer um aparatozinho da semana que eu falei sobre subconsciente. Eu peguei o livro de T. Harv Eker, que é Os Segredos da Mente Milionária, e falei alguns trechos que tem lá no livro, que eu ainda vou falar em outros momentos. Só que hoje eu fiz aqui, usando esses conceitos que nós utilizamos durante esses vídeos anteriores, né? Sobre subconsciente, eu coloquei assim, os 5 passos para o subconsciente. Eu parei para avaliar um pouquinho algumas situações, então aqui hoje é questão de ciência, que a gente falou durante a semana, né, do livro, O Segredo da Mente Milionária, mas coisas que eu tenho observado na nossa vida também, para que nós possamos ir no nosso subconsciente mesmo, assim, conhecer melhor e tentar administrar da melhor forma, para que a gente viva bem. Eu creio que essa vida a gente precisa achar uma forma de viver direitinho todos os dias, né, de forma agradável, humana. Os 5 passos o número 1 é observe. O número 2, sinta. Número 3, olhe, de verdade olhe, não só um olhar qualquer, mais olhe. 4, perceba. E o 5, selecione. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Olha só, observar é conhecer você, ou seja, observe, conheça você mesmo na íntegra, o ser humano que você é, sem suposições, sabe? Observe mesmo quem que você é. Busque isso, é importante a gente buscar o nosso eu na íntegra, não supor que a gente é, ou que alguém fala que a gente é, que sim, é importante quando a gente ouve o outro, mas assim, comece a observar você mesmo, quem que você é. A gente consegue, a gente vive com a gente mesmo, né? Então a gente consegue saber isso. Sinta verdadeiramente quem que você é. Como que a gente sabe disso? Nos momentos que a gente vive, às vezes, desconhecido. Quando a gente vive situações que é nova pra gente, a gente consegue saber, tá? O que a gente está sentindo na íntegra. Aquilo ali faz parte da nossa construção, nosso subconsciente. O que a gente sente em situações difíceis, em situações novas, situações que a gente não conhece, isso mostra quem a gente é, e aí nós vamos saber lidar com aquilo depois de uma forma agradável, saber utilizar as coisas que aconteceram, quando a gente para perceber que aquilo somos nós, e como a gente pode administrar tudo aquilo, e convive bem com as coisas, ou mudar, ou ver qual é o lado bom de cada coisa, tá? É importante, sim. Olhe. Esse olhar não é só olhar, tipo, ver as coisas com o olho normal, assim, tal, não. Olhe de verdade, assim, as ações que você tem. Olhe para elas, assim, analise, perceba que tipo de ação é essa, que essa é você, tá? Então, como que eu posso utilizar isso de forma agradável, não só para mim, mas para os outros também, de uma forma abençoada, porque a gente vive num conjunto, a gente não vive no individual. E assim, como a gente vai lidar com isso? Independente do retorno que a gente tenha, a que ponto isso entra na nossa vida e como a gente administra de forma agradável. E a gente olha ao redor e a gente observa e tenta deixar tudo organizadinho da melhor forma possível na nossa vida e não parar nas nossas coisas, não nos privar das nossas coisas, mas assim, sempre buscando o nosso eu que realmente nos faz bem, que realmente faz sentido para a nossa vida, um olhar real para as coisas, não só o fictício, imaginário, exposições, muitas exposições que as pessoas fazem, né? Mas o que realmente é, olhar a vida como ela realmente é, tá? É bom, é gostoso. 4, perceba. Esse perceber é o sensor que a gente tem de perceber as coisas que vão acontecendo. Então a gente não deve viver alheio às coisas que acontecem, mas a gente deve começar a perceber cada situação, parar para refletir, tá? Então assim, o que tem ao redor, o que tem na gente, nos perceber, o que a gente tem na íntegra que acrescenta na nossa vida em determinadas ações. Por exemplo, uma situação desconhecida, a gente teve uma ação X. O que aquela ação tem que nos acrescenta e o que a gente pode mudar e reverter. Às vezes a gente não consegue reverter totalmente com relação ao outro ou à situação que a gente viveu ali, mas a gente consegue aqui. E isso importa, tá? De verdade, isso faz com que a gente viva bem
com quaisquer situações, desde que a gente nos perceba na íntegra o que a gente tem que nos acrescentar, o que a gente tem que precisa mudar. Às vezes a gente não pode voltar atrás em algumas coisas, mas a gente pode nos reconstruir para que a vida seja vivida de uma forma, um dia de cada vez, de forma mais significativa mesmo, tá bom? Sensou. E a quinta é selecione. Eu ainda posso colocar mais uma coisa, reconstrua-se. Ou seja, nós devemos selecionar o que a gente encontra na nossa vida. Eu acho que está muito pouquinho no perceba. Situações que a gente vai vivendo, então o que a gente quer que continue ali, valores, coisas que nos fazem bem, que sempre nos construíram, que nas horas difíceis é aquilo que a gente busca na gente. A gente sempre tem algo na nossa vida que na hora difícil a gente busca e fala, não, isso aqui me traz um conforto diferente. Ótimo. Não agredindo o espaço de ninguém, tá tudo certo, tá? E aí as suas ações, elas precisam ser conforme aquilo que você vai saber administrar, a consequência. Eu acredito muito nisso, a gente só deve dar um passo na nossa vida, seja qual for ele, não importa qual seja, atitude, decisão, precipitações, o que for. Quando você vai dar aquele passo, você precisa pensar, eu vou saber administrar as consequências? Eu vou, ótimo, vai, tá? Porque quando vier a consequência, você vai saber administrar. Quando aconteceu algo que está além das suas escolhas, ou seja, você não escolheu, mas aconteceu, porque às vezes porque é o que acontece, a gente lida com os outros, a gente lida com situações que não requer apenas da gente. Então, o que acontece? Nós vamos nos conhecer, saber como a gente pode lidar por meio do nosso eu mesmo, tá? E lidar com as situações, lidar com as coisas e sempre viver um dia de cada vez. Sempre fazer o nosso melhor em tudo que a gente for fazer, a gente tentar fazer mesmo o nosso melhor, tá? Sair da zona de conforto, lidar com os obstáculos, se reinventar a cada dia, mas sempre buscando o seu eu. Coisas que já existem em você, que já tá certo, tá? Já tá bom, é gostoso. É bom pra você, quem você é. O que você tem que é muito bom, que nas horas difíceis você se apega àquilo ali. Cultive isso. E as outras coisas você vai acrescentando, tá? Gente, a gente não viver alheio às coisas do mundo, mas a gente viver perceptível mesmo, sabe? Perceber as coisas de uma forma abençoada. O nosso subconsciente é a nossa construção, aquilo que a gente for colocando ali na nossa vida. Então, assim, o que tá ali que já é bom e o que a gente precisa, às vezes, reverter, tá? E é isso, para tudo que a gente for construir. Não tem assim um segredão, mas eu acredito que a gente tá no caminho certo por aqui. Eu creio muito. Enfim, é uma sugestão. Se vocês estiverem gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, comentários, divulguem, compartilhem, tá? Fiquem à vontade, mas é isso, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado, tá? E até mais.